Oi, gente, eu sou o Pedro, criador do Piolho, esse canal é um canal sobre livros, mas que tem no centro um autor, na minha opinião, muito menos discutido do que deveria, Marx e Danilevsky. O Danilevsky já soma alguns livros publicados, tem mais alguns além desses. Eu falo em detalhes sobre eles todos um por um nesse vídeo aqui, se você quiser começar por lá. Mas o principal e único traduzido aqui no Brasil, que foi traduzido só no ano passado, é Casa de Folhas. Hoje, nesse dia chuvoso de maio, trago aqui uma tradução, a primeira, até onde eu sei, no início de Família, sua famigerada série de 27 volumes, 880 páginas cada, 10 anos após o lançamento do primeiro livro, lá em 2015. Bom, por onde começar? The Família é meu livro favorito. O estilo, história, conceitos, formato, a experiência de pegar isso aqui na mão e ler, uma ligação extremamente pessoal que eu tenho com esses livros e o autor no geral. Mas The Família também é um livro extremamente inacessível por muitos motivos. Todos eles interligados no que torna a obra em algo tão único e diferente. Vai ficar confuso bem rápido, então vamos lá. Como esse vídeo vai funcionar? Eu dividi ele em duas metades com 3 partes cada. A primeira metade é sobre a estrutura do livro e coisas que dificultam a leitura e traduções da obra, suas complexidades narrativas, de linguagem e visuais. E a segunda metade é sobre a tradução que eu fiz do primeiro capítulo, com exemplos. Já já a gente chega lá. Se você está com pressa, e esse vídeo ficou bem maior do que devia, eu deixei o link da tradução já no início da descrição. É um link do Substack, no vídeo eu explico isso. Lá tem um texto introdutório e áudio da tradução, é só scrollar e dar play no áudio, que aquele é o capítulo 1 de The Família. Mas claro que eu recomendo ver o vídeo todo, ler o post todo antes, especialmente se você caiu de paraquedas aqui. Tudo aqui foi feito com extremo carinho, confia em mim. Começando então, complexidade narrativa. Isso vai influenciar tudo que acontece aqui dentro. The Família conta com 9 narradores extremamente diversos que podem ser identificados pelas cores aqui na lateral do livro. Eu já dei um bom panorama disso no meu vídeo da obra completa do Danilevsky, então eu não quero me repetir muito. Mas o modo como essa narrativa é apresentada é através de 9 perspectivas que se entrelaçam ou nem tanto assim. O centro é Xander, em Los Angeles, Califórnia, uma menina de 12 anos que vai encontrar uma criatura muito especial, um pequeno gatinho branco. E até aí tudo bem, né? O que tem de complexo nisso? A Xander é toda escrita em um fluxo de consciência, o que pode ser difícil assim, né? Muitos livros difíceis usam desse recurso, e ela sofre de convulsões epilépticas. A mente dela é um turbilhão absurdo, o que vai criar aí, né, uma escrita bem experimental, tem uma certa dificuldade textual, mas assim, normal. Existem muitos livros assim, isso não cria nenhum problema enorme e muito menos exclusivo de The Família. Nessa mesma esfera, nós temos os seus pais, mais dois, né, centros da história. Aí uma conexão direta, né, muito legal ver a perspectiva do pai e da mãe, como se diferem, a visão da filha, onde que é igual, no que cada um pensa, né? Com isso a gente cobre aí um terço das perspectivas. Numa camada narrativa levemente mais distante, mas ainda em Los Angeles, nós temos um detetive investigando alguns casos estranhos. Tem um motorista de táxi na mesma cidade, que você pode pensar, talvez em algum momento alguém precise de um táxi, sei lá, e assim que as histórias se entrelaçam. E tem um líder de gangue, e pera, então a gente tem um líder de gangue e um detetive, né? Dá pra imaginar aí uma certa complexidade, os possíveis encontros, porque tirando a narrativa principal da família Ibrahim, né, Xanter, Amber e Aster, as conexões entre os personagens é cada vez mais distante. E, pra piorar, tem os últimos três. Um cara passando umas caixas ali na fronteira com o México, uma senhora no Texas com um orbe observando a superfície de Marte, e um jovem lá de Singapura procurando o gato da sua senhora que sumiu. E o problema da complexidade está, na verdade, além de tudo isso. A mãe da Xanter, por exemplo, está estudando para ser psicóloga, então a narrativa dela tem muito disso presente, o modo como ela interpreta ali as ações da filha, ela também está escrevendo sua tese, suas inseguranças. O pai é um programador, né? Então ele tem conversa com amigos sobre códigos de verdade. Você está vendo, tem códigos de programação no livro. A própria Zeta eu já comentei um pouco dos episódios que ela tem. E muito está bem evidente lá, logo no primeiro capítulo, que vocês vão ver depois. O detetive traz, claro, uma espécie de narrativa investigativa e tal, né? Um pouco diferente do restante do livro. Na mesma linha, o líder de gangue, né? E seus inúmeros membros. E falando nisso, por exemplo, já dá pra imaginar. Os inúmeros amigos da escola da Zenter, no primeiro episódio tem os mencionados, como a Klee, o Cogs, Mayumi, os amigos programadores do pai dela, enfim. Acho que tá dando para começar a entender o que eu quero dizer com complexidade narrativa, porque o livro te pede para acompanhar esses 9 núcleos ao longo de mais ou menos ali 30 capítulos, né? Aqui por volume. A Senhora no Texas, por exemplo, ela tem uma narrativa bem sci-fi. O Mexicano da Fronteira tem a relação com a narrativa de cartéis. E o jovem de Singapura fala no idioma dele, um chinês misturado com inglês, e nego não tá nem aí. Passando para a linguagem, mesmo que 6 dos 9 personagens estejam fisicamente em Los Angeles no início da narrativa, suas nacionalidades são extremamente diversas, e se você já conhece Danilevsky, sabe que isso sem dúvidas invade o texto. Como é, por exemplo, o pai, além da linguagem de código presente em seu texto, possui ascendência egípcia. Shinor, que é o motorista de táxi, é armênio, e tem certas coisas que ele só consegue expressar na sua língua materna. O líder de gangue é espanhol, né? E ele fala uma mistura dele com o inglês parcialmente quebrado. Osgur, o detetive, é turco.
Ele já dá para fazer uma conexão entre o personagem turco e armênio e as complexidades narrativas que esses encontros, se acontecerem, né, podem trazer, especialmente considerando o acontecimento principal da vida do Shinnok, né, nesse início do primeiro livro, né, que não cobre, né, o primeiro capítulo é só das Enter, mas enfim, é ajudar seu amigo com a recuperação de papéis sobre o genocídio armênio. E o pior de todos é o Singrish de Jingjing, personagem de Singapura. Eu trago aqui o problema da linguagem porque estamos falando de acessibilidade e tradução. É claro que ninguém, ou quase ninguém, vai ler esse livro sabendo inglês, árabe, espanhol, armênio, hebraico, um dialeto específico de Singapura, russo, enfim. É esperado um confronto de idioma natural. Um desafio para, se me permitem, se familiarizar com isso. E como que traduz isso, né? As partes em, por exemplo, árabe, armênio, enfim, um trecho ou outro inserido em momentos-chave da narrativa daqueles personagens específicos, mas tanto Uther, o líder de gangue, como Jingjing de Singapura, eles falam o tempo todo a sua língua. A gente transformaria, então, por exemplo, o inglês e espanhol de Luther em um portunhol, mas aí a gente mata a relação dele com o inglês de Los Angeles, essencial personagem. Português e inglês, então, mas daí precisa saber inglês para ler? E o que fazer do dialeto de Jingjing, completamente único na sua forma de expressão? A gente inventaria para tradução um que junta português, chinês e malaio, talvez uma espécie de português de Macau alterado? São infinitas dúvidas de tradução. Somadas à complexidade narrativa e seus muitos momentos ambíguos, pediriam um esforço conjunto de inúmeros profissionais, assim como foi para a composição do original pelo Atelier Z, uma produção bem árdua e difícil entre artistas, programadores, linguistas, e não que isso nunca tenha sido feito, né? Foi feito para o próprio livro, né? E inúmeros livros com linguagem difícil já foram traduzidos. Mas o problema ainda não é só isso. O último dos problemas eu defini aqui como imagético, e está ligado à forma do livro, seu visual. The Família é uma série de 27 livros, construída para imitar uma série de TV, o primeiro livro sendo um piloto, né, 5 temporadas de 5 livros e um extra no final, e assim como uma série, ela infelizmente foi cancelada depois da primeira temporada, o que sem dúvida tem em partes a ver com esses problemas que eu estou mencionando. Então, em todo início de livro, nós temos os chamados previews, quase como propagandas de uma outra série que não é a história dos 9 narradores. Citando aqui, por exemplo, o preview do volume 1 se chamava Tom's Crossing. Uma história, aparentemente nada a ver com nada, de 7 páginas sobre um homem morrendo em uma cama e seu último desejo de libertar 2 cavalos. E, surpresa, esse é o título do próximo livro do autor. Era um preview de verdade, 10 anos atrás. Mas não é isso que a gente tá falando agora. Quando o livro sair em 28 de outubro, eu trago um vídeo aqui no canal. Voltando, o Danilevsky sempre foi extremamente visual, desde a forma que ele brincava com o texto em House of Leaves, textos costurados em The Picture's Word, o texto giratório de Only Revolutions e The Família é imagem, imagem e mais imagem. Todo capítulo é uma splash page com uma citação, um enorme título, páginas duplas de flores em todos os volumes, uma história em quadrinhos contadas em uma página por livro, imagens de galáxias. Para vocês terem noção de quão imagem esse livro é, o e-book dele que existe oficialmente, né, à venda aí nos sites de e-books, não é tipo um EPUB, né, que tem o texto ali selecionável, mas são imagens, em alta resolução, claro, do livro, porque esse livro é muito mais imagem do que é texto. Ao mesmo tempo que, como eu estava falando agora há pouco, ele tem um texto tão complexo e diverso linguisticamente. Isso já coloca em xeque qualquer tipo de adaptação, como um audiobook, que foi a minha opção, pelo livro ser tão visual assim, ou mesmo um e-book que tem esse porém de ser imagens pela natureza do objeto livro. Isso remete muito a toda aquela história do livro físico mesmo, a experiência de segurar o livro, virar as páginas, né? Com certeza replicado aqui, o pacing desse livro é fantástico. Enfim, e se é um livro físico, ele precisa ser produzido, comprado, no nosso caso, pior ainda, importado. E se ele tem tudo isso, as imagens, é um papel diferente, mais grosso, mais caro, e todos eles têm 880 páginas. Ou seja, são livros enormes. Existe um objetivo artístico, na minha opinião, perfeitamente atingido, mas a acessibilidade é naturalmente comprometida. E na side note, isso me faz pensar, por exemplo, nos puzzles de cores e sons em The Witness. Algo para outra hora. Mas aproveitando que falamos de preço, só para deixar a informação aqui, eu comprei, né, todos os livros de The Família através da Amazon brasileira mesmo. Os preços deles variam muito por sempre estarem fora de estoque, aí puxa direto do site dos Estados Unidos com taxas e tudo. O preço que eu diria que é o normal para os livros é mais ou menos ali entre cerca de 100 a 140 do volume. Pensando nisso tudo, em uma empreitada pessoal, eu mesmo fiz a tradução infinitamente amadora, né, disclaimer aqui, do primeiro capítulo do livro ao longo dos últimos meses, como uma forma de compartilhar essa história que muito me é querida. Como eu acabei de falar, mesmo que eu tivesse muita força de vontade, tempo livre e fosse tradutor profissional, e só a primeira dessas coisas é verdade, seria impossível traduzir o todo. Bom, gente, falando um pouquinho então da tradução que eu fiz do primeiro capítulo da história de The Familiar, eu trouxe aqui 3 coisas. Uma intraduzível pela natureza do inglês original, uma adaptação pelo meio que eu usei para contar a história, o áudio, e um exemplo de mudança textual que eu precisei fazer. Começando por algo não traduzido, em uma parte, Anwar, o pai da Xander, fala que tem 6 trabalhadores honestos, baseado em um poema de Rudyard Kipling, que Xander supõe que seja Rudyard Killing, uma confusão fonética e replicável entre o nome do poeta inglês e uma madança no Jardim Vermelho, muito significativa nessas citadas palavras.
Ou como relacionado ao poema do Kipling, o livro diz que Xander conheceu muitos Ws por causa de what, where, e em português eu traduzi como ques, né? Quem, quando, mas muitos, como o próprio where, viram os, onde. Então a frase que no original menciona que Xander conheceu os Ws foi para iniciantes, tem os ques. Xander se encontrou com 5 na escola, mas Eamon adicionou mais 4 variações e um extra. Minha tradução, então, para não ficar completamente sem sentido, foi que eu adicionou variações, né? E fica o como essa variação do que. Falando agora de adaptações de e-mail, a minha tradução, por razões que também envolvem copyright, é uma leitura em áudio do primeiro capítulo com um pequeno bônus. Já falamos disso. E família, como mencionado anteriormente, é muito imagem, né? É muito imagem. E assim como House of Leaves usa de certos recursos textuais para alterar a forma que você interpreta o texto. O texto de Osgur, o detetive turco, por exemplo, é todo em negrito, na fonte Baskerville. E ocupa apenas metade da página. É um texto direto, entende? Cada personagem tem a sua fonte, com diferentes formas de se apresentar na página, mais fáceis de ler, mais difíceis, mais rápidas, mais lentas. A narrativa de Esther, a mãe, é feita completamente de parênteses dentro de outro parênteses. Faz nem mais sentido quando a gente pensa no inglês parents, e até parentheses, né, na tese dela. E isso só citando uma coisa ou outra, tem muito mais. Muito disso não é traduzível para um meio de áudio e muito menos em português. Tem certas vozes no texto, e assim que vocês ouvirem o áudio, vocês vão saber do que eu tô falando, que não são as vozes desses 9 narradores. São vozes diferentes, construções narrativas, adicionando comentários, identificados por 3 pontinhos e uma fonte diferente. A solução nesses casos, como são pequenas frases, foi uma alteração na voz na edição do áudio. As fontes diferentes, então, poderiam ser diferentes narradores, né, com diferentes tons de voz, ou mesmo numa edição, talvez. Pense em algo assim, né, se por algum motivo fosse fazer uma adaptação completa. Mas o design textual, mais perto das bordas para o personagem, mais perto do centro para outro, ainda apenas do centro para um outro, ou mesmo a brevidade de Osgur, como que replica isso em outro meio? Outra coisa interessante sobre traduzir esse livro, quando alteramos o meio, são os números, né, o fluxo de consciência da Zenter. No primeiro capítulo, eles são todos centrados nessa tentativa de contar, de dentro do carro com seu padrasto Enwar, as gotas de chuva que inundam Los Angeles em 10 de maio de 2014. As passagens são todas, cada vez mais, imitando gotas de chuva, começando simples até se tornarem isso aqui. No áudio eu usei algumas tracks de áudio de chuva mesmo, aumentando conforme a densidade desses pensamentos aumentava, bem como a velocidade de leitura do texto para imitar esse fluxo. Foi a solução aí que eu consegui imaginar. Falando agora de mudanças textuais mesmo, os desafios da tradução. Eu peguei 2 textos de exemplo. O primeiro é um diálogo da Zenter com Enwar e contém, assim como todo o resto do livro, um trocadilho com alguma forma de gato. Né? Nesse caso, a própria palavra cat. Estou mostrando aí para vocês, você pode ler, mas resumindo, Zenter fala sobre os buracos no chão ou na água. Pedaços faltando, espaços se abrindo. Ela cita terremotos e redemoinhos e fala no original, quando o que está por baixo cai, como um Ketsum. Ketsum não é uma soma gato, não faz muito sentido, mas é um desvio fonético de chasm, abismo, relacionado ao espaço por baixo que está faltando. A minha tradução e solução foi a palavra gatuna, né, relativa a gatuno, ladrão, roubo, que rouba o chão. Então eu fiz uma alteração no texto que dizia que o que está por baixo cai, né, some, eu transformei em quando o que está por baixo é roubado, trazendo aí a figura, né, do ladrão, do roubo. Em feminino, gatuna foi por ter substituído o chasm, abismo, por uma lacuna, um desvio fonético de gatuna. No original, um abismo no qual Xanter cai, na tradução, uma lacuna. Uma gatuna que rouba o que fica por baixo. E essa mesma Ketsum se repete mais tarde, ainda no primeiro capítulo. Xanter diz que a chuva é apenas água ou uma grande soma com buracos nela. A soma, claro, né, do Ketsum é perdida na tradução, não consegui pensar em nada melhor, mas a minha tradução da All Engulfing Ketsum, né, essa grande soma de buracos, é um gatuno que tudo envolve. Então, um gatuno, além do ladrão roubando esses pedaços, gerando assim um grande buraco, tem, claro, tudo a ver com um gatinho que Xanter ainda vai encontrar nesse dia chuvoso de maio. Bom, gente, de exemplos era isso, né? Tem muito mais, mas eu quis ser breve. Não fui breve. Mas agora para disponibilizar a tradução mesmo, vamos lá. Primeiro, se você chegou até aqui, muito obrigado. Meu objetivo é compartilhar um pouco dessa história para quem tiver interesse. Por razões que também envolvem copyright, pode não estar incorporado nesse vídeo, mas sim em um post do Substack. Não sei se você conhece a rede, né? Normalmente mais focada em posts longos e enfim. Também tem áudios, podcasts. Eu escolhi ela, eu achei que fazia sentido. Eu criei uma conta lá esses dias, e é inspirado pelas meninas do Página. Já escrevi um texto lá, planejo outros, mas enfim. A tradução. O post tem 4 coisas. Uma introdução bem pequena, similar a esse vídeo, mas bem menor. O texto Astral Ômega, Nossos Horrores Comuns. O áudio propriamente dito do primeiro capítulo. E um pós-escrito que eu fiz aí refletindo em como foi todo esse processo da tradução. Sobre a intro, nada muito a comentar aqui. Astral Ômega é um dos 4 textos que aparece antes do primeiro capítulo, né? Assim que você abre The Família, você vê algumas propagandas, tipo umas tatuagens que algumas pessoas já fizeram, esse tipo de coisa. E daí tem os 4 previews. Nossos Horrores Comuns, né? Que vocês vão ver lá no post. A Travessia de Tom's Crossing, que eu falei mais cedo. Caged Hunt, né? Que é a caça enjaulada, uma espécie de vídeo do YouTube. E uma história que se passa 243.243 anos atrás.
sobre o artefato óculos dos Gêmeos, muito complicado para discutir aqui. O segmento Astral Ômega, ele tem menos de 500 palavras, é bem curtinho de ler, né? Eu incorporei ele ali como uma espécie de bônus para tradução. E eu quis traduzir ele tanto por ser uma das minhas coisas favoritas nesse livro, mas também por como ele é uma ótima introdução para esse universo criado pelo Danilevsky. Ele trata de algo como uma espécie de ser celestial, abstrato, discutindo os horrores que nós, pessoas normais, temos em comum com eles. Eu tentei emular um pouco o estilo de escrita, então, por exemplo, o próprio título Nossos Horrores Comuns é sobre os horrores que nós, né, seres humanos, temos em comum com eles. Ou seja, eu deixei um pouco mais interpretativo, aberto, enfim. Em uma parte eles falam que nós e eles estamos em lados opostos, diferentes da história. Que a nossa está apenas começando e a deles chegando a 1 trilhão de anos de fins. E eu coloquei que estamos em diversos lados da história. O original é Ether Sides of History, fazendo o diverso como diferente. Porque colocar diferente ali teria algumas implicações que eu não gosto, e deixar nessa camada um pouco mais interpretativa, né? Nós estamos em diversos, como eles são seres celestiais, né? Tem essa, nós estamos em diversos lados da história, eu achei que fazia muito sentido. Dessa forma, acredito ter conseguido manter pelo menos um pouco da estranha voz em que esse texto é escrito. E é isso, gente. Peço então para quem se interessou, acessar aí o primeiro link da descrição com o post, dar uma lida nesses nossos horrores comuns e experimentar o início de The Familiar, com Xander e Yanwer em um Honda Element tentando contar as gotas de chuva. Muito obrigado e até uma próxima, né? Se você tiver interesse em textos, como eu disse, estou planejando postar algumas coisas lá no Substack no futuro. Você pode colocar seu e-mail que você vai receber as próximas atualizações. Mas se quiser só ler a tradução, é só clicar ali e continuar sem e-mail. E sobre o canal, tudo continua incerto. A única certeza que eu garanto é sobre o livro novo do Danilevsky que vai sair lá em outubro, aí eu trago aqui no vídeo no canal. Tá tudo, né? Eu já comprei ele em pré-venda, já tenho todas as pré-vendas aí. Consegui o e-book, audiobook para eu conseguir ler, né? Antes de chegar, né? Porque o frete provavelmente vai demorar bastante. Não posso garantir muito mais nada. Tem o livro novo da Hankang, saiu agora, né? Vamos ver. Não peguei o meu ainda, vou pegar o meu amanhã, mas vamos ver como que vai ser aí. Não tem muitos planos, assim, grandes projetos. Meu grande projeto pro canal era essa tradução de The Familiar, né? Tô aí disponibilizando para vocês. Espero que gostem e até a próxima.